internauta, você que nos acompanha de perto, você que nos acompanha de longe. Mais uma vez estamos aqui para mais uma das nossas videoaulas sobre o nosso glorioso tema em escatologia, ao alcance de todo, dando prosseguimento ao nosso simpósio. Hoje nós estaremos no nosso quarto encontro, lembrando que esta aula ela já foi ministrada presencialmente e agora nós estamos então fazendo o nosso videoaula para que as pessoas que não puderam acompanhar, mas adquiriram o seu material, possam então ter um pouco mais de luz, lançar um pouco mais de luz sobre o material que nós estamos estudando nesta oportunidade. Está aí os nossos contatos, onde você pode entrar em contato com a gente, tirando as suas dúvidas, fazendo suas perguntas, e até se quiser colaborar conosco também, nós estamos aí abertos a diálogo, a crítica, porque escatologia é um assunto complicado. Talvez você tenha uma ideia diferenciada, você pode nos reportar e nós vamos analisar a sua pergunta e ao mesmo tempo o seu questionamento. Nós começaremos a nossa aula com a bodas do Cordeiro. Nós já comentamos o estado de mérito dos mortos, o tribunal de Cristo, estudamos o arrebatamento da igreja, voltamos lá atrás na escatologia inaugural e agora nós estaremos abordando os assuntos bodas do Cordeiro e no segundo momento, grande tribulação. Lembrando, e esta aula aqui é apenas uma pincelada de todo o material que nós temos, é apenas uma pincelada. Nós não temos aqui espaço suficiente para nos aprofundarmos nos conteúdos de escatologia em cada um desses encontros. Então, estudando um pouco sobre a boda do Cordeiro, esse é um dos maiores eventos esperados pela Igreja de Cristo, que é a nossa bem-aventurada esperança, quando nós assentaremos à mesa juntamente com Cristo e os santos de todas as épocas, a Igreja Universal de Cristo, pronta para se alegrar com o esposo. Lembrando que a bodas do Cordeiro, ela vai ser celebrada entre arrebatamento da igreja entre a grande tribulação e o tribunal de Cristo. Após nós passarmos pelo tribunal de Cristo, nós já estudamos, que é julgamento das obras, onde seremos galardoados ou não galardoados, de acordo com a obra de cada um. A igreja então vai para a bodas do Cordeiro e retorna com Cristo no seu momento triunfal para estabelecer o reino milenar de Cristo. Então esse é o período em que vai ser celebrado as bodas do Cordeiro. Um período de 7 anos, quem sabe dividido em 3 anos e meio de julgamento do tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro. Para que nós temos aí o capítulo 19 de Apocalipse, ele nos dá um vislumbre nesse texto bíblico que diz: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas capítulo 20, verso 30. Alegremos-nos, exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, ou se aprontou. Lembrando que Lucas, ele coloca no seu versículo, ali no capítulo 22, verso 30, duas ocasiões. Escatologia a gente precisa ter muito cuidado, porque o mesmo versículo ele pode estar abordando o assunto em 2 tempos diferentes. É o caso de Lucas: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Aqui é a primeira parte que está se falando das bodas do Cordeiro. Na segunda parte ele diz: e vos assentareis em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui está falando na volta triunfal de Jesus. Então tudo está dentro do mesmo evento, praticamente dentro do mesmo evento, mas de uma forma separada em 2 etapas. Então é bom a gente entendermos isso, porque a Bíblia é um livro, não vou
vou dizer, difícil de entender, mas precisa algumas regras para poder entender as interpretações bíblicas, para que a gente não faça, talvez, confusão em afirmar aquilo que a Bíblia não está afirmando. A gente tem visto muito isso quando se trata em questão de escatologia. Talvez a gente mesmo tenha colocado alguns versículos meio coloquial, que para o pensamento do leitor, se não for explicado, ele vai achar que esse versículo não está de acordo com o assunto apresentado. Mas quando você vai interpretar aquele versículo, você vai ver que ele tem duas fases ou dois períodos diferentes dentro de um mesmo versículo. Então é interessante. Já no capítulo 19, verso 7, já fala diretamente sobre as bodas do Cordeiro, que é o período que a igreja estará na glória para a ceia do Senhor. Boda do Cordeiro. Todos os crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assento à sua mesa. Capítulo 8 de Mateus, verso 11, diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então aqui nós temos já o parecer da Igreja Universal, quando fala de Abraão, Isaque e Jacó, que viveram na dispensação da lei, dispensação do governo humano e patriarcal e assim por diante, eles estarão também assentados a esta mesa. Então aqui está representada a Igreja Universal de Cristo, presente na boda do Cordeiro, que nós chamamos da grande ceia, né? Grande ceia nas regiões celestiais. Jesus disse que ele desejou muito participar daquela ceia com os discípulos, porque não participaria outra até que se cumprisse no reino dos céus. Apocalipse 19, verso 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas, e já sua esposa se aprontou. Que maravilha, né? Geralmente para as festas de casamento, a noiva, ela é a principal atratividade daquela festa, ou seja, ela é anfitriã daquela festa, né? Que é o casamento. A gente se percebe que quando se entra na igreja, em um casamento nosso tradicional, ninguém importa muito com a entrada do noivo com a mãe, mas quando entra a noiva, há como se diz, há uma consideração, um respeito, aquele momento, vou chamar muito de euforia, né? Aquele momento emocionante quando a noiva entra. Muitos choram até de alegria, outros talvez de emoção e assim por diante. Isso não se dará diferente nas regiões celestiais. Haverá um regozijo, uma alegria, ou seja, uma láureas, possivelmente, não consigo entender como será essa láurea, esse regozijo das regiões celestiais. Uma coisa eu sei, que a Bíblia está dizendo: regozijemo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Quem certamente fará essa declaração, eu penso na minha maneira de pensar, que esse será um cortejo nupcial feito através dos anjos, que vai aplaudir a chegada da igreja no céu. Quão glorioso será então essa festividade, essa mesa preparada para nos servir. Os chamados casamentos do século, ou seja, o casamento da nossa atualidade, nem de longe pode se comparar às bodas do Cordeiro. Jesus preveu esse acontecimento. Lucas capítulo 22, versículo 29 e 30, ele diz: e eu vos digo, e eu vos destino reino com meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no reino, e vos assentarei sobre tronos. Nós já falamos agora há pouco, lá atrás, né, sobre essa questão também de Mateus, onde ele fala: no meu reino, e vos assentais sobre trono, julgando as 12 tribos de Israel. Então nós temos aqui dois períodos também, que é o período da mesa, da boda do Cordeiro, e o segundo do julgamento. Mas são textos um pouquinho misturados, mas dá para nós entendermos muito bem isso aí. Bodas do Cordeiro. Cantar de Salomão fala de uma sala chamada Sala do Banquete. Nós vamos estudar aqui, de relance, bem superficial, 3 salas que havia no templo
de Salomão. Além da sala do banquete, nós tínhamos lá a sala do tesouro, aonde era guardado os tesouros do reino. Foi esse local que Salomão apresentou para a rainha de Sabá, mostrou todos os tesouros do templo para aqueles que o visitou, e assim por diante. Mais tarde, ele acabou sendo perseguido por causa de ter mostrado o tesouro do reino. Sala do banquete era onde se servia o melhor vinho palaciano, é onde se recebia os convidados especiais e se servia o melhor vinho. Neste caso, os convidados especiais desse banquete, a sala do banquete, é a igreja. A igreja é a convidada especial, aquela comprada com o sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que será a figura principal da sala do banquete. Nós temos também a sala do trono. A sala do trono era o lugar de julgamento, onde Salomão julgava. Então veja, dentro da sala do trono nós temos essas particularidades do caso do templo de Salomão. De cada lado do trono havia uma cadeira especial de ouro, uma para o Cohen Gadol, que é o sumo sacerdote, essa palavra tem em hebraica, e outra para o Segan, que é o vice-presidente do Cohen Gadol, e rodeado de 70 cadeiras também de ouro. Nessas cadeiras nós sentava-se quem? Que eram os membros do Sinedrim, ou seja, que era o membro do Sinédrio, que nós conhecemos, onde Jesus foi apresentado perante o Sinédrio, que é a Corte Suprema da Justiça, com 24 vinhetos de ouro formando uma cúpula sobre o trono. Então, esse era a sala do trono. Nós não passaremos pela sala do trono e nem pela sala do tesouro, porque o sumo sacerdote Jesus, ele já entrou de uma vez por todas nesta sala do trono, que hoje nós podemos assim conjecturar com o lugar santíssimo, aonde o sacerdote entrava uma vez por ano e ele oferecia sacrifício pelo povo. E ali, enquanto ele ministrava, as campainhas de ouro batiam nas romãs, e aquilo produzia um som festivo. Salmo 89:15 diz: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, ele andará ao Senhor à luz da sua face. Então, esta sala do trono, Jesus já passou por ela por nós. E agora, então, o que nos resta é a sala do banquete, onde nos encontraremos na mesa com o nosso Deus, né? Nós éramos, fazendo uma comparação que Davi fez com Mefibosete, nós éramos como os moradores do Lodebar, mas através de Cristo agora nós somos convidados para a grande boda do Cordeiro. Segundo Samuel, capítulo 9, verso 7, nós temos ali quando Davi disse: não temas, porque de certo usarei de benevolência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, de teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então aqui nós temos uma figura, né, daquilo que nós éramos em relação aos nossos pecados, morador de Lodebar, lugar sem pasto, lugar sem vida, para um lugar aonde a vida ela é eterna. Então temos aí a explicação sobre Lodebar, né? Uma cidade chamada Lodebar, é um lugar de miséria, sem pasto, de sequidão. Os moradores da cidade eram, a sua maioria, doentes e muito pobres. Veja, querido, que isso aqui é uma figura do mundo sem Deus, é uma figura do mundo em pecado. Então nós éramos como moradores do Lodebar, vivendo em miséria, numa sequidão espiritual, doentes espirituais, mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, para que você possa ter direito agora de estar também na sala do banquete para participar das bodas do Cordeiro. Durante o tempo do seu ministério terreno, Jesus fez promessa aos seus seguidores, aqueles que permanecessem fiéis, de apresentá-los e confessá-los diante do seu Pai e de todos os santos anjos.
Naquele dia, o próprio Jesus apresentará diante do Pai os filhos. Ele dirá: eis-me aqui, como os filhos que me deu o Senhor. Então, os filhos que eu ganhei. Jesus vai apresentar ao Pai, né? Coisa linda. Sabe? A gente pode fazer uma imaginação de como será essa apresentação, como que o Jesus vai nos entregar como filhos ganho por adoção. Nós já estudamos em matérias anteriores sobre essa adoção. Como será essa entrega tão maravilhosa, entrega nossa apresentação tão gloriosa e tão maravilhosa. Quem não gosta de ser bem apresentado? Todos nós gostamos de ser bem apresentado, principalmente quando a apresentação é feita a uma autoridade. E aqui não vai ser dependendo de um juiz, um advogado, do governador, de um presidente. Vai ser apresentado diante do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Que maravilha, né? Que alegria, que gozo espiritual será esse nosso encontro nas bodas do Cordeiro. Lembrando nossos amados e queridos irmãos que existem algumas interpretações de questão desses períodos que vai ser objeto de estudo para daqui mais um pouquinho, nós estaremos também abordando. Mas em suma, então, o que é a boda do Cordeiro? As bodas do Cordeiro, ela é o lugar aonde nós vamos passar o período da grande tribulação. Enquanto na terra, grande tribulação, no céu, grande regozijo. Enquanto na terra, grande tribulação, no céu nós teremos um grande regozijo. Isso nós estaremos festejando, nos alegrando, participando desse banquete. Aí você pergunta, qual será o alimento lá servido? Uma pergunta muito boa para se fazer quando chegarmos lá, porque eu também não sei que alimento é esse, mas é um alimento espiritual. E a Bíblia até nos dá um vislumbre que se chama maná escondido. Talvez o mesmo maná que o povo comeu no deserto por um bom tempo, 40 anos, se alimentando do maná, e aquelas regras do maná, que o maná não estragava os 6 dias da semana, no sétimo, os 6 dias da semana, mas no sétimo tinha que reservar. Durante seis dias não podia reservar, que ele apodrecia. Mas no último, no caso para o sábado, ele poderia ser guardado e ele não estragava. Talvez seja esse mesmo maná que será servido lá na glória. Qual o sabor desse maná? Segundo alguns teólogos, eles fazem algumas suposições, alguns pensamentos, né? Vamos dizer, por uma interpretação por inferência, que diz que o maná vai ter o sabor daquilo que você mais gosta. Se você gosta, por exemplo, de uma picanha bem passada, você gosta, quem sabe, de uma pizza bem assadinha, o maná vai ter esse gosto. Era esse gosto representado para a nação de Israel, porque o céu é um lugar de regozijo e realizações. Por isso, então, nós temos essa mente, né? Dá um vislumbre assim para a gente entender. Pois bem, meus queridos, e agora nós vamos passar então para o nosso estudo, que é o período da grande tribulação. Aqui nós temos muita matéria para se estudar, é um campo bastante vasto, um campo muito grande, e precisamos correr. Resumidamente, nós falaremos aqui da grande tribulação, o período da grande tribulação, conjecturando um pouco com o anticristo, para depois nós estudar mais as outras matérias num próximo encontro. O que é a grande tribulação? Aqui ainda está em bodas do Cordeiro, mas é grande tribulação. A grande tribulação é o tema que tem que ser discutido em as mais diversas denominações, cada um com a sua corrente de interpretação. Nós temos aqui algumas correntes de interpretação acerca da grande tribulação. Lembrando que você, internauta que nos acompanha, talvez o seu pensamento seja um meso ou pós-tribulacionista, em nada isso vai afetar a sua salvação. Você é salvo por crer no sacrifício de Cristo, por aceitar o sacrifício de Cristo, por crer na pessoa de Jesus. Isso é a base para a salvação. O que nós temos são aprendizados teológicos para o crescimento espiritual, para nos defender das heresias. Mas dentro dessas escolas de interpretações teológicas, escatológicas, melhor dizendo,
não existe nenhuma heresia. Existem pensamentos embasados nas próprias escrituras, que às vezes se diverge do ensinamento, do pensamento de um teólogo ou de uma denominação para outra. Mas isso nada tem a ver com salvação. É com o batismo com o Espírito Santo. Você ser ou não batizado com o Espírito Santo, a salvação está garantida. Desde que você tenha aceitado a Cristo como seu único e suficiente Salvador, não tem porquê você deixar de ser salvo simplesmente porque não recebeu o batismo com o Espírito Santo, que é apenas um revestimento. Então, dentro dessas escolas de interpretações bíblicas sobre a escatologia, nós temos o pré-tribulacionista. Talvez seja o nosso caso, que somos dispensacionalistas, né? Quando vai acontecer? Antes da grande tribulação. Então a igreja sai antes da grande tribulação. Então a grande tribulação acontecerá depois do arrebatamento da igreja. Esse é o pensamento pré-tribulacionista. Nós temos o mesotribulacionista. Meso quer dizer no meio ou no centro. Que o arrebatamento da igreja vai acontecer no meio da grande tribulação. Ou seja, então possivelmente aí entre os 3 anos e meio, a igreja sai. Então a igreja passará por um pequeno período da grande tribulação. Até porque os 3 primeiros anos e meio do chamado grande tribulação não será em si a grande tribulação, devido ao pacto que o anticristo vai fazer com Israel. Mas no meio da semana, que são os 3 anos e meio, ele quebra o pacto, então aí começa definitivamente a grande tribulação. Talvez partindo desse pensamento é o que os mestres tribulacionistas, eles datam ou creem que a igreja vai sair no meio da grande tribulação. Depois nós temos os pós-tribulacionistas. Esses acreditam que a grande tribulação vai ser antes do arrebatamento da igreja, e que a igreja só vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Então são pensamentos que eles divergem um pouco, ou até muito, em alguns casos, do nosso pensamento, que somos pré-tribulacionistas e somos dispensacionalistas. Mas isso, como eu disse, não tem nada a ver com a sua salvação. Depois aqui nós temos, então, o que nós temos aqui, a grande tribulação será um período dividido em 2 etapas de 3 anos e meio cada um. A unidade da segunda vinda de Cristo, uns grupos maiores influentes de cristãos ensinam que a vinda de Cristo, na realidade, ocorrerá em 2 etapas. Nós também cremos nessas questões, dessas 2 etapas. Essas etapas são o arrebatamento e a revelação, a vinda dos santos e a vinda com os santos. Nós já falamos disso nas aulas anteriores. Esses 2 eventos serão separados pela grande tribulação, que, segundo se acredita, deve durar 7 anos. Aqueles que sustentam essa ideia são chamados de pré-tribulacionistas e a maioria deles dispensacionalista. Pode ter aí os pré-tribulacionistas, mas que não são dispensacionalistas. Entre todas as igrejas, todas as crenças, existe aquelas igrejas que são denominadas pré-tribulacionista e dispensacionalista, mas que lá dentro tem os seus teólogos que pensam diferente. É o direito que ele tem de pensar, como talvez eu tenha algum pensamento em questão da trindade, da tricotomia, são algumas ciências, algumas doutrinas que a gente às vezes acaba dando uma certa credibilidade ou pensa, interpreta de maneira diferente do que talvez os nossos colegas teólogos. Então você não é obrigado a concordar com tudo, porque isso até então, como eu disse, não influencia na sua salvação. É aprendizado, conhecimento para a sua defesa, né? A sua apologia contra as heresias que surgem no nosso meio em todos os momentos. Ao longo da grande tribulação, existem 3 poderes espirituais que são os servos de Satanás. Eles lutam contra os servos de Deus. Eles são a prostituta, a besta e o anticristo. Todos esses 3 espíritos têm o seu início já já agora em nossos dias. Bem, durante a grande tribulação, nós vamos ter o primeiro período de 3 anos e meio, que não está no nosso livro, no nosso material, que é o período
em que o anticristo, a igreja vai arrebatar, e o anticristo vai apresentar um plano de governo, um sistema de governo, aparentemente bom, e ele vai enganar a Israel, certo? Na segunda metade ele vai romper esse pacto. Quando ele rompe esse pacto, Israel, fomos enganados. E aí então começa o período realmente da terrível, as partes mais terríveis da grande tribulação. Lembrando que quando você vai estudar Apocalipse, é um dos nossos materiais, já temos comentado a parte, estamos preparando ele para a encadernação, aonde nós vamos ver 7 selos, 7 trombetas, os cavalos brancos, as iras de Deus que são derramadas. Todo esse período que o livro de Apocalipse vai abranger ali, falando da besta, do falso profeta, da besta que sobe do mar, da besta que sobe da terra e assim por diante, está relacionado com a grande tribulação. A nossa escatologia, a nossa tese de escatologia que nós escrevemos, são escatologia ao alcance de todo, porque nós não trabalhamos com esses símbolos de figuras para poder simplificar, trazer mais a escatologia cristocêntrica, que mais edifica a nossa vida espiritual. Deixamos de lado essas interpretações mais difíceis, figuradas, né, no caso aí do 7 selos, 7 trompetas, cavalos brancos e tudo mais. Mas vale a pena se aprofundar um pouquinho. Embora que a manifestação completa dessa prostituta se revelará de forma total na grande tribulação, mas o seu espírito, tal como o do anticristo, já permeia em nosso meio. Você está vendo ali que eu coloquei a página, né? A página 80 é a página do nosso material de estudo. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que haverá uma geração de crentes que jamais conhecerão a morte. Tais crentes serão tirados da terra antes da grande tribulação. Antes desse período, das mais horrendas pestilência, efusão de sangue e fome, de que há notícia na terra. Esse texto eu tirei lá do livro chamado Agonia do Grande Planeta Terra, da editora Novo Mundo. Eu nem sei se esse livro está sendo editado ainda, porque são livros muito antigos, mas eu creio que deve estar sendo editado ainda. Nós temos a Agonia do Grande Planeta Terra e o futuro glorioso do planeta Terra. Aí onde trata de Gog, Magog, Meseque, Tubal, e assim por diante, China, o comunismo, e assim por diante. É um livro bastante complexo, se vocês puderem comprar, fica aí a dica. Na grande tribulação, Deus não tratará mais com a igreja. Isso é muito importante nós frisarmos, pois a igreja já está na glória, guardados nos quartos eternos de Deus. Vejamos que na grande tribulação, a igreja não está mais aqui. A igreja de Cristo, a igreja salva, eleita, remida, comprada com o sangue de Cristo, não estará mais aqui. Estará aqui a igreja desviada. A igreja que não acompanhou aqueles que iam para o céu. Ou seja, aqueles que não acompanharam o projeto e o plano de salvação. Então, essa é a igreja não arrebatada, esses então passará pela grande tribulação. Mas é a igreja de dentro e a igreja de fora do jardim. É um estudo à parte que nós temos, onde nós falamos sobre a igreja de dentro e a igreja de fora do jardim. Mais tarde nós postaremos também isso aí. O capítulo 26, versículo 21 e 22 de Isaías diz assim: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento, até que passe a ira. Esta ira, meu querido, os quartos aqui são bodas do Cordeiro. E a ira de Deus é o período da grande tribulação. Até que passe a ira para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus corpos. Então o profeta Isaías, profeta messiânico, ele faz essa colocação, nos dando aqui uma interpretação escatológica referente bodas do Cordeiro e grande tribulação. Na primeira parte ele fala de estar escondido, quartos eternos. Na segunda parte ele fala de castigo, que é exatamente sobre a grande tribulação. E essa recomendação é: entra nos teus quartos, fecha tuas portas sobre ti.
Querido, a igreja estará guardada nos quartos eternos de Deus, nos camarotes celestiais, enquanto na terra, como eu já disse, grande tribulação, sofrimento e angústia, no céu, festa e gozo espiritual. Maravilha. Na página 81, página 82, nós temos lá, haverá salvação durante a grande tribulação? Esta é uma pergunta muito intrigante e até capciosa em alguns determinados momentos, e que algumas pessoas, às vezes, nos coloca na prensa, até por causa da questão do Espírito Santo e da graça. Muitos objetam aqui dizendo, muitos objetam aqui, dizendo, pode haver salvação nessa época, quando a dispensação da graça terá findado e o Espírito Santo terá arrebatado a igreja? Espera lá. Haverá salvação, primeira época, dispensação da graça é uma coisa e o Espírito Santo arrebatado a igreja é outra. Querido, a graça é o período em que Deus trata com a igreja gentílica. Nós colocamos lembrando que a graça vai ser tirada da terra, mas o Espírito Santo somente será afastado. Aqui nós temos um grande problema, porque muitos já ensinaram, inclusive nós já pregamos, dizendo que o Espírito Santo vai ser tirado da terra. O Espírito Santo, ele é o agente ou movedor que faz com que a pessoa reconheça o seu pecado. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado. E se o Espírito Santo for tirado da terra, arrancado da terra, quem vai convencer o homem do pecado? Agora, a graça não. O período da graça finda. O arrebatamento da igreja, o período da graça acabou. Já não é mais o período da graça. Acabou o compromisso de Cristo com a igreja. Agora ele vai tratar com Israel. A grande tribulação, Deus vai tratar com Israel e não com a igreja. Então o projeto ou o plano de salvação ele está voltado para Israel e não para a igreja. Nesse sentido é que nós entendemos que o Espírito Santo ficará como o quê? Olhando de longe. Porque há uma versão bíblica que diz assim, então ele será afastado, que seria o mais correto, será afastado. Porque ele é quem convence o homem do pecado, já falamos, tipo, como olhando de longe. Ou seja, a ação do Espírito Santo, ela não será direta, mas indireta, ainda no plano de salvação. Mas graça não. A graça saiu da terra. Quem, no caso, para ser salvo, vai ter que derramar o seu próprio sangue, porque o sangue de Cristo já não terá mais valor, porque o sangue de Cristo terá valor para o período da graça, quando o sacrifício de Cristo, o derramamento do sangue de Cristo, foi para vir salvar a igreja. Israel rejeitou, a igreja gentílica, o povo gentil, entra no plano de salvação. Então Deus trata agora conosco. Tanto é que Israel ainda está esperando a volta do Messias, e eles vão ser enganados pelo anticristo durante esse período da grande tribulação, vão reconhecer no final, tão somente no final, quando o pacto se romper, é que eles vão ver que foram enganados, e reconhecerá Cristo como seu Messias somente quando ele voltar vitorioso com a igreja. Então, precisamos separar bem isso aqui, porque em escatologia, graça e Espírito Santo tem sido um problema para muitos. A graça será tirada, o Espírito Santo será afastado. Haverá salvação? Sim, haverá salvação. Mas não mais pelos méritos de Cristo. Cristo já fez o trabalho dele. Agora, para ser salvo, você vai ter que derramar o seu próprio sangue. Você vai ter que dar o seu pescoço a prêmio. Porque Cristo já derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Para a igreja. Então, a igreja foi para a glória. Agora Deus vai tratar com Israel, gentil. Salvará? Sim, mas pelo sofrimento. E não mais pela graça. Isso é preocupante para quem está esperando aí a grande tribulação para se acertar com Jesus. Agora uma coisa é certa, as condições espirituais prevalecentes durante a tribulação não serão favoráveis como hoje com a presença da graça. Que nós acabamos de falar. Será com sofrimento. Não será mais com essa bonança, com esse livre-arbítrio, com essa escolha.
falando em outras palavras, não haverá escolha para os que estiverem na grande tribulação. Ou se perde negando definitivamente a Cristo, ou se salva se entregando seu próprio sangue para ser salvo, sendo mártir de si próprio. Seria mais ou menos essa ideia, né? A grande tribulação também ela é chamada de tempo de angústia de Jacó. Esse tempo será um tempo terrível, que a Bíblia chama de tempo de angústia de Jacó. Esse é o período que Deus vai tratar com Israel. Ou seja, Jacó é o nome anterior de Israel. Quando Jacó encontra com Deus no Vale de Jaboque, ali Deus muda o nome dele para Israel. Por isso a Bíblia se refere tempo de angústia de Jacó. Toda perseguição aos judeus é inspirada por Satanás. Há duas testemunhas que odeia em essencial. Satanás odeia. Um são os judeus e outro são os cristãos. Se Satanás pudesse banir da face da terra judeus e cristãos, como já tentou, no caso Hitler, que procurou uma raça pura, levou milhões de judeus ao sacrifício, né, aquele holocausto, eles fariam hoje e tiraria judeus e igreja de circulação. E isso vai acontecer. Na grande tribulação eles vão tentar, mas, mais uma vez, será fracassado. Nós vamos daqui a pouco tratar da ONU e tudo mais, nós vamos entender isso. A grande tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias, ou no tempo do fim. Ou seja, tempo do fim, que nós falamos aqui, fim da dispensação da graça, início da era da grande tribulação, depois eras milenar. Daniel capítulo 12, verso 4, nós lemos: e tu, Daniel, encerra essas palavras, sela este livro, até o fim do tempo, que muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Querido, nós estamos vivendo uma época que eu chamo de intoxicação científica. Nós estamos vivendo uma época de intoxicação científica. Nós estamos intoxicados de conhecimento. Estamos intoxicados de informações que muitas vezes nós já não damos mais conta de acompanhar a ciência. Hoje a ciência, o conhecimento levava 50 anos para chegar até nós. Ele baixou para 30, de 30 baixou para 10 anos. E hoje o conhecimento, ele chega para nós em 8 horas. Isso significa que você deita atualizado e acorda desatualizado. Então há uma necessidade de constante atualização, porque o conhecimento se multiplica. Isso é bom até um certo limite, é óbvio, mas ele é cumprimento da palavra de Deus. Hoje, os meios de comunicações, a facilidade que nós temos veio para o nosso bem, mas não podemos esquecer que isso é cumprimento das Escrituras. E Daniel disse: olha, Deus falou a Daniel, sela, porque muitos correrão de uma parte para outra, voarão, buscarão. Nós nunca vimos, nunca foi tão fácil cruzar os céus do mundo como nós estamos vendo hoje. Tá? É um correndo de um lado para o outro, um buscando solução para o seu problema aqui, outro buscando posições financeiras do outro lado, e assim o povo corre, e nós vivemos o mundo da correria, o mundo onde não existe mais a paz, não existe mais a tranquilidade, sempre corremos atrás de alguma coisa. Essa é a nossa realidade do mundo que nós vivemos. O que dizem as correntes de interpretação sobre o assunto? Vamos lá um pouquinho então. A primeira corrente de interpretação que conhecemos é a pré-tribulacionista, nós já falamos sobre ela. A segunda corrente é os mesotribulacionistas, nós também já falamos sobre ela, né? Que a primeira interpreta o conhecimento, a primeira corrente de interpretação que conhecemos é a pré-tribulacionista, a segunda mesotribulacionista, e a terceira é a corrente pós-tribulacionista. Depois nós temos aqui, existem outros pensadores acerca da grande tribulação. Nós temos aqui o dispensacionalista, o futurista, que interpreta a grande tribulação como parte das profecias que ocorrem no futuro, que culminará no fim dos tempos com Armagedon. Então, esse é o nosso pensamento, que somos os pré-tribulacionistas.
Nós temos, no caso dispensacionalista que somos nós, que é uma doutrina teológica, escatológica, cristã, que afirma que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo arrebatamento, arrebatamento, pré-tribulacionista é um período de 7 anos de tribulação, após o qual ocorrerá a batalha do Armagedon e o estabelecimento do reino de Deus. Então, nós, os dispensacionalistas e pré-tribulacionistas, nós cremos que esse período da grande tribulação termina quando terminar o período da grande tribulação. Haverá então a batalha, chama a batalha do Armagedon, e outros intérpretes entendem que a batalha do Armagedon será no final do milênio, o que nós compreendemos que será o final da grande tribulação. Então fica essas duas interpretações, talvez um pouco meio confusa, mas para o vosso conhecimento e o nosso conhecimento. Temos também os preteristas, ou passado, que aponta exclusivamente a tribulação que ocorrida no ano 70, na destruição de Jerusalém pelo Império Romano. Então, esses acreditam que a grande tribulação ela deu início para o povo judeu no ano 70, quando a cidade de Jerusalém foi destruída, os alicerces da cidade foram removidos e os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. Até porque, baseado naquele texto, quando Jesus foi apresentado para o povo diz assim, que o seu sangue caia sobre nós e a nossa geração. Uma geração aproximadamente aí dos 40, 70, mas geralmente se acredita como 70 anos, deu-se exatamente no ano 70 do general Tito. Quando ele entrou na cidade de Jerusalém, removeu os alicerces, destruiu o templo e os judeus foram dispersos pelo mundo, voltando somente a ser pátria e nação, ter o seu hino e sua bandeira. Em 1948, quando os 5 de maio, Oswaldo Aranha assina lá o decreto, o edito, para se formar o novo Estado de Israel. E aí eles começam, então, a migrar, que seria, vamos dizer assim, um período da grande tribulação, ainda que eles estão, que o profeta diz que eles vão sair de suas sepulturas, vocês vão sair dos países onde estão e voltarão para a sua terra. Mas nós sabemos que isso já está começando a voltar, mas a essa congregação, de um modo geral, nós só vamos ver no final de tudo cabal. Por enquanto, os judeus ainda continuam dispersos pelo mundo, mas não é ainda o período da grande tribulação. Se nós já estivermos no período da grande tribulação, nós precisamos rasgar nossa Bíblia. Nós precisamos rasgar algumas partes da nossa Bíblia. Caso contrário, se estivermos diante da grande tribulação, então nós estamos sendo enganados por nós mesmos. Então, essa é a minha alerta, esse é o meu pensamento, é a minha forma de pensar, conforme a Bíblia Sagrada tem nos dado respaldo para isso. Os preteristas é a metodologia mais popular para o exame do Apocalipse e dos livros proféticos do Antigo Testamento entre os eruditos críticos. Essa escola é também conhecida como de contemporânea histórica. Entende que a grande maioria dos profetas, ou todos, profecias, cumpriram a destruição de Jerusalém no ano 70. Então não existe mais nada. Foi o que eu acabei de falar. Se todas as profecias já se cumpriram até o ano 70, na destruição do templo em Jerusalém, então nós precisamos rasgar a nossa Bíblia. O que nós estamos ensinando e aprendendo não é verdade. E nós sabemos que ainda existem muitas coisas para se cumprir. Nós estamos vendo aí os sinais do sol, na lua, nas estrelas. Nós falamos em aula anterior sobre o alinhamento do planeta, sobre o aquecimento global e assim por diante, que são sinais da volta de Jesus, que estão dentro desse contexto profético, que não pode ser aceito como algo cumprido já no ano 70. A evolução da quantidade de terremotos, maremotos que aconteceram depois do ano 70 são inúmeros. Então não dá-se para basear como essas profecias todas se cumpriram no ano 70. Muitas coisas ainda estão se cumprindo, né? Nós temos historicistas, similar aos preteristas, mas associam o evento passado e acreditam em um cumprimento futuro baseado nessas evidências, né?
eles se misturam um pouco. A historicista é uma concepção da filosofia desenvolvida entre o final do século XIX e o início do século XX pelo filósofo alemão Wilhelm Dilthey, em 1833 e 1911. O ideal historicista aponta as diferenças entre o homem e a natureza, e entre a ciência e a natureza e a ciência humana. Dilthey classifica a ciência humana como a ciência do espírito e cultura. Só para vocês terem ideia, o que esses caras pensam a respeito dessas questões de profecias, cumprimentos, escatologia e tudo mais. Logo das Nações Unidas, o logo das Nações Unidas. Aqui nós temos, querido, as questões que vai estar influenciando já a nossa época sobre os eventos da grande tribulação e a relação com o anticristo. Na pedra angular do edifício das Nações Unidas, vê-se gravada a parte de uma profecia que reza assim, ó: converterão as suas espadas em relhas de arado, e a sua lança em podadeira. Uma nação não se levantará a espada contra outra, nem aprenderão mais a guerra. O que a Nações Unidas quis dizer com isso? Que ela é o caminho da paz. As Nações Unidas jamais conseguirão trazer a paz tanto almejada pelo mundo, porque quando penso que há paz, aí vem repentina destruição. Então a Nações Unidas, por mais que ela traz esse versículo lá na sua pedra angular, é apenas um sonho que não se realiza no presente século. As Nações Unidas, por mais que eles promovem a paz, buscam a paz, mas eles não conseguem fazer com que os países consigam se relacionar entre si, consigam entre si manter essa paz. A Bíblia diz que Jesus disse que eu deixo a minha paz e a minha paz vos dou. Eu não dou ela como o mundo vou lá dar. Ou seja, a paz que Cristo tem não é uma paz promulgada ou anunciada pela ONU. É uma paz diferente. E essa paz, nós só vamos encontrar ela depois da grande tribulação dos reinos milenares de Cristo. As Nações Unidas, já falamos essa parte, nós temos aqui também, eu citando o livro de novo, que é a Agonia do Grande Planeta Terra. Você pode adquirir esse livro, já falei. Temos a certeza que a grande tribulação será o tempo de muita dor e aflição que nunca houve, principalmente na sua segunda face. O homem hoje em vão procura paz enquanto rejeita e afasta de sua vida o príncipe da paz, Jesus Cristo. No final da oração feita nas Nações Unidas, não se menciona o nome de Cristo. Como que as Nações Unidas querem promulgar ou promover a paz para o nosso tempo presente, se eles excluem o nome de Cristo nas suas orações? De fato, Jesus foi excluído daquele edifício. Afastaram a única esperança de paz. De acordo com a Bíblia, o império do anticristo, o império dos governos do mundo, por enquanto dizem que Cristo não tem importância para a solução dos problemas que enfrentamos. Então, hoje, o problema que nós enfrentamos, a solução para os problemas que nós enfrentamos, está nos tratados de paz da ONU. E nós já vimos quantos eles fracassaram nas guerras do Oriente Médio, várias guerras, guerra do Golfo agora, a guerra da Ucrânia com a Rússia. Nada se propõe um tratado de paz. E se trata, não cumpre. Nós vimos aí que a questão da guerra da Ucrânia com a Rússia foi a quebra de um tratado. E aonde está a ONU aí? A ONU nada está fazendo. Então a paz só vamos encontrar em Cristo. E é isso que os israelitas, o povo judeu almeja, estão em busca e estão esperando a vinda do Messias, cujo Messias só virá no final do arrebatamento da igreja. Por isso que eles vão aderir o anticristo, porque o anticristo vai oferecer uma falsa paz. Meus queridos, eu preciso correr porque o nosso tempo aqui está no finalzinho. Manifestação do anticristo. Muitas coisas têm se falado sobre a pessoa do anticristo e até mesmo apontado muitos nomes sobre ele. Até muitos têm intitulado como o próprio Cristo. Nós temos alguns nomes aqui, ó. Temos esse cidadão aqui da Rússia, né? Temos esse outro da Inglaterra, o Henrique Cristo, que é brasileiro, né? Tem um anticristo aí brasileiro. Chocou
Assarrado, Tóquio, né? Michel Travessador, né? Travessador, Michel Travesser, do Novo México, e o Vissorion, que é da Rússia, e David Shepard, da Inglaterra. Esses são alguns nomes que surgiram no nosso manual aqui. Você vai ter a foto dele e o tempo que o pessoal, a época que eles se intitularam, mas todos esses caras fracassaram. Esses nomes apontados são apenas espíritos do anticristo enganadores que surgem nesses últimos séculos, que foram desmascarados pela própria sociedade. A própria sociedade reconheceu que eles não eram anticristos, eles não tinham a solução tão esperada para a paz mundial. O anticristo opera em duas fases. Na primeira fase, o anticristo fará um pacto, nós já falamos sobre esse pacto com Israel, né? Ele firmará aliança com muito por uma semana, ou seja, aí na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, ou seja, cessa o sacrifício e a oblação. E aí vem o que? A abominação, então virá o assolador. E isso até a consumação, o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, o que está determinado no capítulo, Daniel fala do capítulo 9, verso 27, é esse período, então, que nós estamos estudando da grande tribulação. Grande tribulação. Nesse tempo, Israel será enganado por meia semana. Também já falamos que são 3 anos e meio, né? Só então quando dará conta de que o anticristo não é o Messias tão esperado. O profeta Isaías enuncia a razão pelo qual o povo de Israel concordará em fazer tal aliança com o anticristo. O capítulo de Isaías 28, o capítulo do capítulo 24 ao verso 20, você pode ler na sua Bíblia, também está no nosso material, vai dar uma luz, vai lançar luz sobre por que o anticristo os judeus vai dar crédito ao anticristo. Aliança com a morte, capítulo 28, verso 15, diz que vai ser aliança com a morte. Em vez de ganhar proteção com a supervisão europeia, Israel sofrerá dilúvios de açoite. Quando a gente fala em União Europeia, a gente tem muita coisa para se descascar ou estudar aqui nesse contexto, né? Grande tribulação ainda. O mundo já está com o palco armado para receber o anticristo. Então somente a igreja, o parlamento europeu, nós vimos a bandeira com as 12 estrelas, que não tem nada a ver com as 12 tribos de Israel. Nós olhamos para a moeda cunhada ali com a mulher sobre a besta. Não tem nada a ver, nada com nada, né? Ali a representação do Império Romano, possivelmente a sustentação de uma moeda única, como já se luta para ter essa moeda única e um governo único, partindo do princípio da Torre de Babel para o Parlamento Europeu. E nós vemos ali também essas 3 simbologias que estão previstas. Nós entendemos que isso aí terá seu ponto culminante dentro do material que estamos estudando sobre grande tribulação. Na nossa continuidade aqui, quando este homem entrar em cena, falando-se do homem do anticristo, ele pode não ser o que você esperaria. Ele não estará vestido de preto, cabeça aos pés, com os olhos vermelhos e vapor saindo dele. E a música do Darth Vader não vai tocar quando ele entrar em uma sala. Pesquisa sobre esse cara, você vai saber quem é ele. Na verdade, ele será um líder mundial muito carismático. Muito pelo contrário, ele não vai ser a princípio, não será um líder que vai chegar espantando, né? Vai vir de capa preta, não vai vir com as suas músicas de Hollywood, nada disso. O anticristo, porém, não se dará a conhecer como tal. Do contrário, pouco haveriam de segui-lo. Ele parece aí uma figura grotesca, as formas de um demônio, como se pintam, jamais alguém seguiria o anticristo. Possivelmente ele vai se tornar um grande homem, um ilustre homem, vamos dizer assim, de grande importância no mundo, homem de negócio, quem sabe um grande céu, e onde o povo vai esperar a solução vindo desse sistema de governo, certo? Então, dessa beleza toda, então é que nasce o anticristo. Então, se alguém está esperando o anticristo aí, de forma do diabo, esqueça. Muito bem, dando uma continuidade à nossa aula,
Em nenhuma passagem da Sagrada Escritura se encontra qualquer referência à imagem popular de demônio, como um bufão vestido de vermelho. A Bíblia descreve como um anjo decaído, como príncipe deste mundo. Quer dizer, como príncipe, ele, claro, ele vai vir para realizar algo que eu demonstre as suas características, né? Isso através de um homem, que a Bíblia chama de homem do pecado. E esse homem do pecado que vai ser revelado, que será segundo a eficácia de Satanás. Vejam que esse cidadão, esse líder da igreja ortodoxa, chamado Ken Hill, fez uma declaração polêmica à rede de televisão estatal do país. O patriarca Ken Hill disse o seguinte: alertou que o uso excessivo de smartphone e da tecnologia, que nós falamos agora há pouco lá atrás, moderna, pode trazer o anticristo à Terra, ainda ser um meio para que ele controle a sociedade. Partindo desse princípio, nós já estamos praticamente chipados. O pessoal está preocupado com o chip, etc., como o sinal na besta e assim por diante. Mas se nós olharmos para a atualidade, nós já estamos praticamente chipados, já estamos com o chip do anticristo. Observe que não é um sinal na testa, não é um sinal na mão, mas nós estamos com ele praticamente na palma da mão. A partir do momento que você acessa um local na rede social, automaticamente você começa a receber toda a informação pelo seu Facebook, pelo seu Instagram, enfim, vira uma coisa quase que insuportável de você controlar. Então veja como esse cidadão, esse patriarca Ken Hill, como ele não está muito fora, ele está certo, que será um meio sim que o anticristo vai usar para controlar a sociedade. Hoje nós já temos comando de voz, nós temos aí a questão da nossa digital, leitura facial, enfim, nós já estamos controlados. Na verdade, já estamos controlados. Não vai ser preciso botar um chip na testa e nem tampouco na mão, como já se usa nos Estados Unidos para controlar animais, né? E aí presidiário, no Brasil ainda é aquela tornozeleira, mas em breve vai vir os chips para controlar esse tipo de pessoas. Possivelmente não vão precisar nada disso. O homem já está sendo controlado. Então o império do anticristo já está aí, o palco está armado. Só falta ele subir e assumir o comando. Porque todas as plataformas que nós vemos digital, elas já estão caminhando para isso. Então, já estamos praticamente na era do anticristo. Ou seja, o efeito, que a Bíblia diz que ele já está no mundo. Só falta se manifestar. O espírito dele está no mundo. Ou seja, o espírito são o quê? Essas criações, esse criacionismo que vem surgindo nos últimos dias. As lutas, enfim, as batalhas, guerra, as invenções e tudo mais. Homens que estão maquinando as coisas ruins para o nosso planeta, em off, aparentemente bom, mas na contrapartida a gente vê que não tem nada de bom. Então já é o espírito do anticristo. Então o palco está armado, só falta ele tomar ascensão ao seu lugar e governar o planeta. Pelo menos teoricamente, né? Então esse patriarca não estava muito errado quando ele falou sobre essa situação. O anticristo e o pacto com Israel. Nós falamos do pacto, né, quando se passa cerca de 7 anos, de metade desses 7 anos, o anticristo irá romper o pacto com a paz de Israel e com ele guerrear novamente. O anticristo causará abominação, desolação, levantará uma imagem de si mesmo para ser adorada no templo. É que Satanás sempre quis a adoração e ele fará isso através do anticristo. A segunda metade da grande tribulação é conhecida como a grande tribulação, né? E é o tempo da angústia de Jacó, que nós já falamos agora há pouco. Durante esse período da grande tribulação, Satanás é amarrado. No final da grande tribulação, quando Jesus manifestar para buscar a sua igreja, para estabelecer o seu reino milenar, porque a igreja já está na glória,
Jesus Cristo retornará e destruirá o anticristo e o seu exército e os lançará no lago de fogo. Cristo então amarrará Satanás no abismo por 1000 anos e governará o seu reino na terra por estes 1000 anos. Aí nós temos aqui a citação de Apocalipse, onde diz: vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Nós estamos aqui praticamente no finalzinho, esse pedaço é o finalzinho da grande tribulação, quando Cristo manifestará, então, aniquilará o poder satânico do anticristo. Mas ainda temos um pouquinho aqui sobre o Império Romano. O espírito do anticristo tomou assento em Roma e de lá não sai mais. Enquanto daquele lugar não veio e jamais virá algo a favor do reino de Deus. Nós estudamos essa matéria nas escolas dominical, das Assembleias de Deus, da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o quarto trimestre de 2004, né? Está ali no meu livro, na página 105, 106, eu falo um pouco mais de propriedade sobre isso. Então já foi objeto de estudo sobre essas questões do Império Romano. De Roma como centro, pelo menos, da cristandade, vista como Império da cristandade, da onde parte-se as leis e as doutrinas, os dogmas da Igreja Católica. Temos como ali o Papa como sendo infalível e assim por diante. Então, mas de lá nunca veio coisas boas. Mas é o princípio do Império Romano já sendo ativado, porque ele se levantará no final dos tempos como um novo império, né? Nós vemos isso lá na estátua que Daniel, do sonho da Nabucodonosor, da estátua, né? E que o Império Romano vai se levantar. Mas de lá nunca veio e não virá nada de bom para as nações, para os povos, para aqueles que ficarão para a grande tribulação. Assim como Satanás e todo o seu exército, formado por milhões de anjos caídos, habitam diretamente na terra, pode-se imaginar como será a grande tribulação. Quando nós falamos dos flagelos de Apocalipse que são derramados sobre a terra, nós temos uma ideia do que será então a grande tribulação com esses demônios que serão soltos do abismo para trabalhar em favor dos interesses do anticristo durante o período da grande tribulação. Mateus 24, verso 15, diz: quando, pois, vir a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel estar no lugar santo, quem lê, entenda. Nós poderíamos parar aqui e falarmos muito sobre essas abominações que já estão no lugar santo. De uma maneira assim, cristã, eles estão assumindo esse lugar santo. Muitas coisas que nós vemos hoje não vimos no passado, que se fosse no passado seria motivo de escândalo nacional, hoje está sendo aceito de forma passiva. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, diz o seguinte: assim sei que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, meus amados, é aí, nesse período, que Israel vai dizer: fomos enganados. Fomos enganados, e Israel então reconhecerá que precisa de um libertador, que o anticristo não é o Messias prometido que eles estavam esperando, né? Sistema de governo do anticristo. Vejamos o Papa cada vez mais a envolver-se na política mundial, especialmente em proposta de paz universal e prosperidade econômica para o mundo inteiro. Mas nada acontece. Tudo que Satanás quer é mudar o sistema, é mudança no sistema de mundo que vivemos hoje, e a única maneira para acontecer é mexer em 3 grandes áreas, a saber, a religião, a economia
e a política. Esses três sistemas são os três sistemas que praticamente que governam o mundo. Religião, economia e política. São as três bases que o anticristo vai usar para estabelecer o seu governo como proposta e solução para a paz mundial ou até mesmo para a solução de um mundo de uma forma geral. Uma falsa paz, né? A religião. A proliferação de igrejas com os mais variados títulos mostra-nos a ganância por poder e domínio sobre a massa humana. Nunca se viu tantas igrejas, tantos ministérios, como nós temos hoje espalhado pelo nosso Brasil e pelo mundo. Quando se encontra espaço no Brasil, vai-se para outro país. Essa é a nossa realidade. Mas atrás de toda essa situação, o que nós vemos não é interesse em busca de salvação de alma. Tudo isso é poder e domínio. O anticristo dominando essa parte, ele já está com quase 50% da solução em mãos. A religião, ela sempre foi, vamos dizer, um obstáculo para alguns governantes, como nós temos visto atualmente, o menosprezo pela religião, pelo que é santo e é sagrado, tentando manipular de forma que, parecendo trazer certas liberdades, que nós estamos vendo aí, por questão de ética, não vamos dizer, porque estamos para o Brasil e para o mundo, que vem manipulando a verdadeira religião e, com isso, manipulando a grande quantidade de massas, vou dizer até cristã. Outra coisa é a economia. A economia mundial está desestabilizada, formando desigualdade do poder econômico, país com extrema riqueza e outro em extrema pobreza. Qual que vai ser a proposta, então, do anticristo? Uma proposta de uma economia, vamos dizer, capitalista, que favorece ambas as camadas sociais, o que nunca houve. A desigualdade social, ela sempre houve e sempre haverá. E, aliás, é o equilíbrio. São essas desigualdades. Imagina todo mundo pobre, todo mundo rico. Seria um desequilíbrio praticamente total. Então, há aí uma necessidade, vamos dizer assim, até posso dizer, com a providência de Deus, né? Desde os mais antigos tempos, nós vimos pessoas abastadas, pessoas menos abastadas. Então, nesse sentido, a economia passa a ser até uma estabilidade nessa desigualdade social. O que nunca vai haver, a não ser quando Jesus voltar a estabelecer o seu reino milenário aqui. Política. Poucas pessoas sabem o significado do termo política e até mesmo interpretam de forma errada. Política e politicagem são termos diferentes. Política é a arte, a ciência de governar bem os povos aplicado aos países, às polis, no caso, né, que são cidades-estado. Politicagem é o fervor pelo qual se realiza a propaganda em torno da política, que tanto pode ser verdade ou enganosa. É nesse aspecto aqui que o anticristo vai trabalhar. Política. No entanto, a sua política, as suas propostas de governo, que aparentemente aparecerá ser bom e ter a solução para o planeta, na verdade, são verdadeiros enganos, porque ele é mentiroso e a Bíblia diz que ele mente desde o princípio, e não vai ser agora que ele vai trazer algum benefício para a sociedade. Nova ordem mundial. Outra influência que nós temos no mundo, que vai ter o seu cume lá na grande tribulação. A ordem mundial diz a respeito às configurações gerais das hierarquias de poder existentes entre os países do mundo. Dessa forma, as ordens mundiais modificam-se a cada oscilação em seu contexto histórico. Ou seja, muda o contexto histórico, ela vai mudando também, vai se adequando. Portanto, ao falar de nova ordem mundial, estamos nos referindo ao atual contexto das relações política, econômica e internacional. Sabemos que nada disso será a solução para o mundo, enquanto o mundo não voltar-se inteiramente para Deus. Os Estados Unidos, que aparentemente mostravam a solução com sua economia, já se encontra rumo ao enfraquecimento econômico. Eu não sei se ainda tem esse livro, não encontrei mais, mas em mais ou menos no ano de 84, por aí, eu me deparei com um livro chamado A Morte do Dólar.
E nesse livro eles diziam que o dólar ele ia deixar de existir como moeda forte, a moeda que dominava o mundo. Nós já estamos correndo esse risco da declaração do presidente do Brasil, quando ele fala dos mercados Mercosul, os seus sistemas de, vamos dizer assim, esses governos, esses grupos separados, ter a sua própria moeda e negociar a sua própria moeda. Isso já é uma abertura para uma ascensão assim melhor de governo e política do anticristo. Neste caso, nós estamos vendo aqui a queda já do dólar, que já não é a moeda mais forte, a moeda mais concorrida. Hoje já temos o euro, que está competindo com o dólar e outras moedas por aí também, né? Os Estados Unidos já não é mais aquela potência como muito imaginavam que fosse. Tudo isso está contribuindo para o período da grande tribulação e a ascensão do anticristo. O termo nova ordem mundial, nós temos aí no inglês, né? Refere-se ao surgimento de um governo mundial totalitarismo. É a questão, novamente, do anticristo. É uma teoria conspiratória sobre a nova ordem mundial em que uma poderosa elite secreta com um agente globalista está conspirando para, eventualmente, governar o mundo por meio de um governo mundial autoritário. É a visão do anticristo para esse período, que irá substituir os Estados-nações soberanos em uma propaganda abrangente cuja ideologia saúda o estabelecimento da nova ordem mundial com a culminação do progresso e da história. Filosoficamente, isso parece lindo, filosoficamente isso é bonito, mas na prática, o cumprimento das Escrituras é a catástrofe, é a desgraça final do mundo, ou dessa mesma própria ordem, conforme eles dizem, nova ordem mundial. Na verdade, de nova não tem nada, apenas o nome. O sistema é velho. É o mesmo sistema que Satanás tentou usar lá na Torre de Babel. E ele se perpetuou até o presente século. Nós estamos vivendo século 21, século da velocidade, século da tecnologia, o século das descobertas e ao mesmo tempo também o século da mentira, né? Em 2016, a ONU propôs aos líderes mundiais 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis para que coletivamente a humanidade pudesse dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. Este último tópico é possível com a construção sustentável. Os 17 objetivos vão desde acabar com a fome até promover a sociedade pacífica, inclusive a cada um possuir metas detalhadas e serão alcançadas nos próximos 15 anos. Porém, advérbio de adversidade. Porém, o que ninguém esperava é que pudesse surgir uma pandemia como o Covid-19 que impactou diretamente no progresso desta meta. Meus amados, eu vejo isso aqui como Deus interferindo nos negócios dos homens para protelar um pouquinho mais o cumprimento das profecias do surgimento do anticristo, para dar um pouco mais de oportunidade para a igreja. Para que a igreja possa se refletir um pouco mais sobre o seu estado no mundo. As nações estão se preparando, estão buscando, e Deus está protelando. Nós vimos que com a crise da Covid-19 parecia que ia haver um avivamento espiritual. O que nós tivemos foi uma decrescência, igrejas esvaziando-os, homens de amante de si mesmo, um puxando o tapete do outro, e nada de mudança na esfera espiritual. Mas a ONU já estava preparada para lançar o seu projeto, ainda que Deus interferiu. O que pouco sabe que Covid-19 foi um instrumento de Deus para barrar muitas coisas que estavam na linha da ONU, na linha das Nações Unidas e nos sistemas de governo que possivelmente eles implantaria. A Covid-19 quebrou esses laços, quebrou vamos dizer assim, esses projetos satânicos que seriam lançados sobre a Terra. Disso nós já temos convicção. É só olhar para os grandes, para as grandes mentes da intelectualidade, as mentes lúcidas da intelectualidade que nós temos hoje, das ciências no campo da tecnologia, que nós vamos ver isso muito claro.
não temos espaço aqui para elencar essas mentes lúcidas e o que eles pretendem apresentar para o mundo como solução de problema e que foi apresentado lá atrás, mas que não deu certo. Nós temos assunto aqui, muitos assuntos, que a gente não vai conseguir passar tudo. Né? Quando o anticristo conquistar essa façanha, então estará no poder e aparentemente governar o mundo. Mas o Senhor o matará e aniquilará pelo resplendor da sua glória, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7 a 12, está aí na sua tela, você pode ler aí na sua casa, tirar suas conclusões, estudar a palavra de Deus. Meus amados e queridos internautas, você que nos acompanhou até aqui, foram 1 hora e pouco de palestra, tivemos uma interrupção aí para poder resolver os problemas técnicos, nos quebrou um pouquinho na sequência, mas voltamos e concluímos a nossa aula. Deus abençoe a todos até o nosso próximo encontro, lembrando que nós teremos ainda mais 2 encontros além desse, onde nós vamos tratar desses assuntos, volta de Jesus em glória, julgamento das nações, milênio e juízo final. Se você quiser, venha estudar conosco. E ainda teremos mais aí 2 encontros, além desses 4, né? Esse quarto que nós estamos tendo. Se você tiver interesse, quiser adquirir o nosso livro de Escatologia ao Alcance de Todo, que é uma tese do nosso doutorado, você pode adquirir por apenas R$30 para pegar em mãos. Para mandar pelo correio, nós temos que ver o custo de correio. O nosso muito obrigado a todos, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe a todos. Amém.